Jesus. Vou sentar rapidamente para fazer as considerações após nós nos posicionarmos de pé para podermos ler a palavra qual vamos passar. Em primeiro lugar, queremos saudar a igreja passando por essa parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bênção. Vocês estão bem? Estão felizes? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quero, no nome desse dia, externar. Deixa eu botar meus olhos, porque depois que a certa idade chegou, a gente fica meio limitado na visão. E aí não adianta ter só a visão espiritual. Nós precisamos da visão, aleluia, anatomia. Então, queridos, eu quero externar minha alegria ao pastor presidente, o pastor Carlos Henrique, conhecido mais pela gente como Henrique, pastor Henrique, a sua esposa, glória a Jesus, a pastora Eliane, glória a Deus. Deus abençoe grandemente ao casal, o Deus tem sustentado nessa obra. Também o presbítero Elpidio Rangel, Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha. E toda a congregação Anatote, Anatote não, toda a congregação missionária Ebenezer. Glória a Jesus. Deus seja louvado na vida dos amados irmãos. E como já foi apresentado pelo pastor Henrique, sou o pastor Hamilton, acompanhado da minha esposa missionária Adriana, a qual somos a segunda pessoa até que Deus queira, do hoje apóstolo Luizinho, mais conhecido na área de Las Vegas ou Viegas, como pastor Luizinho, era conhecido, pastor Luizinho. Queria conhecer, quero chegar na igreja do pastor Luizinho, pessoal, tal lugar, vai estar lá, assim, passava logo a informação. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Um abraço da nossa amada igreja. Também nós temos uma congregação aqui no Valdiagoc. Peço até desculpa, pastor, porque os mesmos não conseguiram vir hoje, tá? E a Kombi, que conduz, veio a quebrar logo no dia de hoje. Deu um processo lá. E o pastor Adriano me informou agora, nem eu sabia, fui informado agora no caminho, Então, me perdoe, mas em breve os mesmos vão estar aqui. Já tiveram aqui, mas retornarão, em breve, os amados, para estar junto com os amados em nome de Jesus Cristo. Amém, santos? Glória a Jesus. Ficamos de pé nesse momento, vou tomar muito tempo. Vamos abrir a nossa Bíblia no texto a qual foi escolhido, o Êxodo, capítulo de número 13, verso de número 20, correto? 21, Mas 21 e 22, eu vou pedir só para ler o 20 para fazer um contexto. Eu que errei, obrigado. Então nós vamos ler o 20, 21 e 22, tá, queridos? Glória a Jesus por isso. A minha versão é diferente das mesmas, mas o conteúdo é o mesmo. Amém, queridos? A informação é a mesma. Diz assim o texto sagrado: os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia o Senhor ia na frente deles, numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ia na frente deles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Amém, queridos? Está escrito isso aí? Amém? Sentai-vos glorificando o nome do Senhor. Queridos, é um texto, é uma história bastante conhecida dos mesmos. Acredito que muitos já se informaram, já se deliciaram com a história de Israel.
berço da história, a base. Nós utilizamos muito os versículos, principalmente o versículo de número 3, capítulo número 3, para informarmos de algo que estamos passando, como Deus diz. Eu queria que você abrisse comigo, gosto de acompanhar, no capítulo 3, capítulo 2, no verso 23. Essa é a base que Deus me deu na noite desse dia. No capítulo 12, verso 23, Deus diz assim: alguns anos depois o rei do Egito morreu, mas Israel continuaram gemendo, tá? Mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até o céu. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nessa noite, Deus colocou no nosso coração. Nós estávamos hoje num café de culto de ação de graça pela vida, na parte dessa manhã. Estávamos orando de joelho, estávamos em jejum, estávamos com um grupo seleto, a qual Deus tem levantado, e com o nome do grupo Moshe, tirado das águas para um propósito. Então nós sempre nos reunimos, nós sempre estávamos reunidos na terça-feira, mas Deus fez um mistério, e nós hoje resolvemos reunir na nossa casa com esse grupo. Estávamos ali orando ao Senhor e clamando a Deus pelo bairro, clamando a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela vida, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, nos conduzido, nos colocado como servos para servirmos a obra do Senhor. Isso foi gratificante para todos que estiveram presentes. E eu louvo o nome do Senhor, que quando eu entrei por essas portas, o pastor Henrique estava aqui falando que é um culto de gratidão a Deus. Aleluia! E se é um culto de gratidão a Deus, se é uma festa, eu vim a rigor, a gala para esta festa. É um desafio, como ele falou, é um desafio. Mas eu louvo o nome do Senhor. Quando os generais ou reis, imperadores iam para a guerra, eles botavam a melhor roupa. A melhor roupa para grandes desafios. Eles se vestiam da sua farda, botavam todas os seus emblemas de conquista, e para nós hoje seria emblemas de curso, mas eles se vestiam para aquele grande desafio. Louvado seja o Senhor. Queriam morrer, se viesse morrer, mas queriam morrer bem apresentado. Amém, queridos? E diferenciado para a glória do nome do Senhor. Queridos, louvamos o nome do Senhor na noite desse dia, porque a palavra que foi liberada para essa igreja, ela tem uma profundidade. Deus, esse versículo agora que acabamos de ler, louvado seja o nome do Senhor, sempre me chamou a atenção. Me chamou a atenção por quê? Em primeiro lugar, por que me chamou a atenção? Porque houve um período que o rei ou o faraó, o Casagrande, o que mandava no Egito, ele desconsiderou um povo, ou melhor, desconsiderou alguém que veio antes desse povo, chamado José. A Bíblia nos fala que José, na direção de Deus, levantou. Quem levantou o Egito foi, para bem dizer, José, com a sua sabedoria, a qual Deus deu, administrou um momento de crise econômica. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vivenciando, pós-pandemia, crise econômica, que ainda nem países ainda não se estruturaram de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que José tem a sabedoria, Deus usa José, levanta o Egito, pessoas vão ao Egito, agora é uma base para alimento, para a ajuda humanitária daquela época.
Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que queriam comprar tinham que ir até o Egito. E numa história dessa, Deus vai também abençoar os seus, aleluia, da sua casa, os filhos, aleluia, nós sabemos muito bem, os filhos de Israel. Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia fala que logo após José vem morrer, né? E diz a palavra do Senhor, passar-se o tempo, se levanta esse tal de Faraó. Esse tal de Faraó, ele não reconhece ali os feitos de José. Por quê? Porque ele já havia sofrido ameaças, sofrido golpes, sofrido motim, aleluia, de pessoas estrangeiras, de escravos, vamos dizer assim, estrangeiros, aleluia, que foram assim instruídos, aleluia, dentro do Egito. A Bíblia nos fala que eles, aleluia, deram um golpe, vamos dizer assim, de Estado. E Faraó, que assume agora, sabendo da história que o seu povo sofreu, ele diz, aleluia, que vai colocar o povo de Israel agora, que está ali há anos morando, vão ser escravos. Eu estou tentando resumir, porque a história é longa. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que ele não reconhece os feitos. Os filhos agora, que são parentes de José que ajudou a levantar a potência que é o Egito, não são reconhecidos, são tratados como escravos. E cada dia mais, quem nasce já sabe, já é escravo. Aleluia, geração por geração vai nascer e vai ser escravo. E de repente, dentro dessa história, esse Faraó, ele fica aborrecido, ele fica atormentado, ele fica preocupado, aleluia, e começa a dar uma ordem, um decreto de matar todos os filhos. Nós sabemos bem da história, aleluia, louvado seja, os filhos homens, aleluia. A Bíblia nos fala que Joquebede fica sabendo o que ela faz, aleluia, ela vai esconder a criança chamada Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela esconde no esquife, coloca no Rio Nilo. Rio Nilo é um local que tem vários perigos, principalmente crocodilos ali sucessivamente. A Bíblia fala que Miriam acompanha o irmão dela dentro do esquife. A Bíblia fala que a filha de Faraó, tomando banho naquele dia, ela viu o esquife, no mínimo ela ouviu o choro da criança, aleluia, chamou a atenção. E a Bíblia fala que ela, quando abre, ela vê uma criança e ela fica admirada. Eu louvo o nome do Senhor na vida de Miriam, porque a Miriam foi ousada, e rápido, fala para aquela mulher, eu tenho uma pessoa que pode cuidar dela, cuidar dessa criança. A Bíblia fala que ela vai buscar sua mãe, porque assim a filha de Faraó, ela dá essa ordem. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja Deus que Moisés, ele vai ser cuidado pela própria mãe. Fala para o irmão, eu não sei se é o costume aqui, mas louvado seja o nome. Deus cuida dos mínimos detalhes. Está entendendo o negócio? Primeiro, Miriam, eu trato a Miriam aqui como o Espírito de Deus. Eu uso esse símbolo, porque o Espírito de Deus nos acompanha. Antes de nós estarmos aqui na casa do Senhor adorando, remidos, o Espírito de Deus pairava onde que não tinha vida. O Espírito de Deus nos acompanhava, porque havia intercessão. Você não está aqui à toa, porque alguém antes de você já intercedia por você. Alguém como mistério, alguém como Joquebede já intercedia, se preocupava. Aleluia, mas pastor, na minha família não tem nenhum crente, mas você tinha um amigo no trabalho que cansou de falar para você de Jesus. Um amigo na faculdade, no colégio, na circunvizinhança, que cansou de falar de Jesus, de intercedia e dizia para você: um dia você vai estar, aleluia, no meio dos seus. Oh, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Assim como Joquebede, aleluia, louvado seja Deus, havia alguém intercedendo e o Espírito de Deus acompanhando. Por quê? Palavra, aprenda isso. Palavra que é liberada da boca de crente não volta vazia, porque é a palavra de Deus.
Se Deus mandou você liberar uma palavra sobre aqueles, aleluia, que está no Rio Nilo. Rio Nilo fala do mundo, aleluia, louvado, cheio de perigos, aleluia. Se você liberar uma palavra, creia que foi a palavra do Senhor que gerou no teu espírito. E no mundo espiritual, aleluia, o Espírito Santo pegou e começou, aleluia, fazer, aleluia, gerar, aleluia, dar vida a essa palavra. Eu lembro, aleluia, que Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu zelo para a minha palavra. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo um pé de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Chequete, aleluia, eu velo para que minha palavra se cumpra. Eu acompanho a palavra que é liberada do trono. Eu acompanho a palavra que é liberada de um profeta na terra, de uma profetisa na terra, porque é minha palavra. E quando você libera a palavra como profeta e como profetisa, crendo, eu acompanho, porque ela vai, aleluia, vai gerar. Ela vai gerar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer um ato profético. Estenda a tua mão direita, porque mão direita é sinal de bênção, é sinal de abençoar. A mão esquerda já é de juízo. Quando Deus levanta a mão esquerda, se prepare, porque o juízo dele vai descer na terra. Mas quando ele levanta a mão direita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele quer abençoar. Você vai fechar teus olhos e vai mentalizar o teu lar. Você vai mentalizar aquele que está afastado. Você vai mentalizar aquele, aleluia, que não conhece o santo evangelho, que não tem uma aliança com Cristo. E você vai liberar uma palavra na noite desse dia. Oh, glória a Jesus aqui, aleluia, juntamente com o santo. Você vai liberar, aleluia, uma palavra que Deus já está gerando no teu coração. Aleluia, livramento. Repete comigo: livramento, cura, salvação. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esse que eu estou pensando na noite desse dia. Oh, glória, aleluia. Com fé, declare com fé. Eu estou liberando uma palavra, Jesus. E a Bíblia, volte para mim agora. Joquebede está preocupada, mas Deus está acompanhando. Depois de tudo isso, Moisés vai crescer, vai criar, vai virar um rapaz, vai ser educado na cultura egípcia e vai ser educado na cultura judaica, porque é sua mãe que vai educar ele. A sua mãe que vai falar: existe um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi assim que Deus se apresentou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. E Moisés aguçou a sua memória, porque a sua memória foi trabalhada, a sua consciência foi trabalhada, que nós tínhamos um Deus, por mais que vivenciasse num panteão de deuses, mas existia um único Deus. Oh, glória a Jesus. A palavra dos deuses diz que esse Moisés cresce, e esse Moisés agora está sendo preparado para ser um dos faraós. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, nesse versículo que eu acabei de ler com os amados, no verso 23, que esse faraó veio falecer. Mas eu até falei para o pessoal hoje de manhã: não é porque morre um tirano que os nossos problemas, os nossos sofrimentos vão acabar. Jesus certa vez disse: no mundo tereis aflições. Não é porque Deus te deu vitória do gigante que se levantou, chamado Golias, que não vai ter outro gigante como assim se levantou na vida de Davi. Sabe por quê? Porque nós estamos na terra de gigantes. Estamos na terra, aleluia, que não é nossa nesse momento. Ela só será nossa quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier e restaurar toda a ordem, todo o caos que foi feito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas enquanto isso, nós vamos vencer problemas, ou vamos vencer conflitos. Há pessoas que entram por essas portas com conflito pessoal,
conflito familiar, conflito social, conflito financeiro e etc. Um montão de conflito. O dia inteiro em conflito. E ele precisa arranjar um tempo. E ele precisa arranjar um lugar. E melhor dizendo, ele precisa reservar um lugar chamado o seu coração, a sua consciência, o seu espírito, para adorar a Deus em espírito. Ele precisa entender isso. Porque se ele não entender isso, ele vai entrar por essas portas, será mais uma reunião, como se fosse uma reunião de empresa, e ele não vai sentir nada no seu espírito, porque Deus restaura o espírito para poder curar a alma. Porque Deus, se não suscitar o nosso espírito, a nossa alma não é curada. Oh, glória a Jesus! Oh, maravilha! E Deus, aleluia, está vendo aqui, Faraó morre. Parece que morreu todos os problemas, parece que acabou todos os problemas, mas não acabou não. Porque vai continuar. A Bíblia fala que eles começaram a gemer, que os castigos vão dobrar. Quem assume agora, ele é pior do que antes. Está vendo a situação? Esse problema, ó, que tirou o teu sono, que tirou a tua fome, passou. Você está vendo esse problema que você venceu agora há pouco, pelo retrovisor, já é passado. Mas o para-brisa do presente está te mostrando, vem coisa nova por aí. Assim como vem coisa nova da parte de Deus, também vem novas lutas, para, como foi falado aqui, forjar o teu caráter, forjar o dom que Deus, aleluia, distribuiu a cada um, forjar o talento que Deus deu a cada um. Porque se não tiver isso, nós ficamos na inércia. Grandes desafios formaram grandes homens. Com glória. Seja em qual área que você, aleluia, despertou o dom ou o talento, louvado seja Deus. Há desafios e são grandes. Quanto mais você, aleluia, o mistério, quanto mais você, aleluia, se aperfeiçoa, os desafios são grandes. Sabe por quê? Porque você mesmo, você vai se sentir capacitado de abraçar coisas grandes. Já sentiu, aleluia, louvado seja Deus. Eu vivo isso, aleluia. Tem coisas que a gente, parece até que a gente é meio metido, né? Não, isso aí deixa por mais nova. Eu lembro no quartel, deixa isso aí para os recrutas. Eu quero coisas grandes, eu quero grandes desafios, não desmerecendo aquilo, mas eu já passei a etapa. Quem tem que vir agora é eles. Agora eu quero um grande desafio para poder forjar o quê? Algo que existe em mim. Não murmure, não que eles esperem. Eu sei que a alma geme. Eu estou vendo aqui esses homens aqui, eu estou vendo esse povo, aleluia, a alma está gemendo. A alma geme, nós sentimos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos dotados de emoções. Mas uma coisa eu aprendi, a alegria e o desânimo andam juntos. Sabia disso? O desânimo e a alegria andam juntos. De repente hoje tu está aqui ó, fora, querendo na palavra que alguém liberou, a alegria do Senhor é a nossa força. Aí tu vai para casa feliz da vida, glorificando, Deus liberou uma palavra, aleluia, cheio de Deus, profetizando para todo o bairro, como evangelista, missionária da casa do Senhor, cheio de graça, mas de repente tem alguma notícia, aí você desanima. Mas isso é o ser humano, altos e baixos. Um dia está leve, outro dia está desanimado. Mas o Senhor Jesus disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem para você. Agora, basta se você quer viver essa alegria. Você pode chorar, ninguém pode te proibir. Você tem que chorar porque é uma restauração da alma, é uma restauração do físico. Mas sabe uma coisa? Deus está vendo o gemido da sua alma como estava vendo a sua.
Aí o que Deus faz? Deus vai usar a mesma coisa que usou para Jeremias. Isso não é hebraico, quer dizer. Jeremias, clama, sabe o que quer dizer clama? Para esse verbo, é gritar. É gritar. Não é ficar fazendo mímica. Há momento que nós vamos fazer igual a Ana. Lembra de Ana? Que era estéril. Ela entrou no templo e ficava fazendo o quê? E o sacerdote experiente olhou e está empregada. Mas era a alma dela que não tinha palavras. Mas o Espírito de Deus, como Paulo diz aos Romanos, que conhece o gemido do meu espírito e conhece a leitura de espírito, conheceu aquela vida. Mas aqui Deus está falando para o povo de Israel, como falou para Jeremias: Jeremias, grita! Há momentos que nós vamos precisar ir para o nosso quarto de oração, ou então ir para o monte, bem isolado de todos, porque tem pessoas como Eli que vai julgar esse momento nosso, não vai entender esse momento nosso. Mas quando eu vou para o monte, num lugar isolado, num lugar de relacionamento, eu e Deus falou: grita. Não é a toda para dizer: eu estou maluco, eu estou desesperado, eu estou. Não. Quando Deus dá ordem para tu gritar, é para liberar a alma, é para vomitar tudo que está pressionando a alma, escravizando a alma, sequestrando, aleluia, o lugar que é dele. Porque existe um lugar que é somente dele. Aleluia! Aleluia! E esse lugar, esse aqui, bate no teu peito, esse lugar aqui. É aqui na batida do meu coração, que a minha consciência, quando eu estou bem com Deus, eu sinto. Aleluia! Deus está ouvindo o grito, o pedido de socorro. Eu não sei de quem Deus está falando aqui no coração. Repete de novo. Deus está ouvindo o grito de socorro da tua alma. Há momento que tu não quer falar com ninguém. Aleluia. Tu não quer falar com psicólogo. Tu não quer estar no divã de ninguém. Aí Deus fala: entra no meu divã nessa noite. Entra no meu divã, porque eu vou te sair, mas depois tu vai procurar um profissional. Porque, aleluia, o louvor do profissional crente está aqui, ó. Abraça! Porque é melhor andar em dois. Porque se um cair, o outro levanta. Porque um vai dar testemunho do outro. Assim como o Velho Testamento dá testemunho do Novo, o outro dá testemunho do Velho Testamento. Um dá testemunho. E a Bíblia fala que Deus ouviu os pedidos, ouviu o gemido. Fala para o teu irmão: Deus ouviu. Com fé. Deus ouviu. E não vai ficar barato, não. Segundo, Deus ouviu e Deus lembrou. Aí que tá o negócio, aqui que tá o ponto. Lembrou do que, pastor? Lembrou da minha sofrimento? Não. Lembrou da aliança. Tá entendendo o negócio? Lembrou da aliança. Aliança com quem? Com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus, como foi falado aqui, Deus trabalha com princípio. E o princípio de Deus tem aliança comigo. Não é à toa quando o dirigente pede: quem recebeu Jesus, vem à frente. Esse gesto, esse ato que tu faz, no mundo espiritual, o mundo está lendo. Ele tem uma aliança, ele está assumindo uma aliança com ele. E no momento que tu assume a aliança, Deus lembra de aliança. Porque foi o princípio dele de fazer pactos com os seus escolhidos.
seja por altar. E por isso, qual era o pacto que Deus fazia desde a época de Adão? Por sangue. Sacrifício, sangue. Tipifica quem? Cristo. O mistério. Deus lembrou dali, se lembrou do Pai. A promessa que ele tinha feito a Abraão, a promessa que ele tinha feito a Isaac, a promessa que ele tinha feito, aleluia, a Israel hoje agora. Oh, glória! Tu fez aliança com Deus, tu fez um pacto com Ele. Se tu fez um pacto com Ele, Deus lembra da promessa que Ele te fez. Qual foi a primeira promessa? Vamos falar, apóstolo. Lembra da primeira promessa que Deus fez na tua vida? Tu anotou direitinho? Já cumpriu? Não? Ele vai cumprir. Não esqueça. A primeira aliança que Deus fez foi nos dar vida e vida com abundância. Aliança. Por glória. Segundo ponto. Porém, Deus viu todo o sofrimento e começou a trabalhar, já preparar, já moldar aquele que iria diante do seu povo. O libertador. Moisés tipifica a pessoa de Jesus. Assim como Deus lá em Gênesis falou para Adão: eu nascerá de ti, mulher. Falou para a mulher: nascerá de ti um que pisará na cabeça dessa serpente. Aleluia. Se cumpriu lá na frente. Tudo é cumprimento. Deus vela para que a sua palavra, Ele tem um princípio, Ele tem um decreto. E o mundo espiritual entende esse decreto. Porque todo momento que Deus falou que nasceria de uma mulher, o que o mundo espiritual falou? Eu vou começar a matar. O mundo espiritual entende, aleluia, ele segue essa cartilha aqui, que muitas das vezes a gente deixa de lado, na íntegra. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesse lugar. Fecha teus olhos um minuto, aleluia! É o primeiro dia, fecha teus olhos e glorifica aquele que é digno. Se digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia! Diz assim: mas presente através do seu Espírito, se conectando com o nosso Espírito, se ele batizar com línguas de fogo, não retenha. Se ele quiser te renovar em línguas, em primeiro lugar, aleluia, estamos, aleluia, na presença de Deus. Aleluia. Oh, glória. No capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés, como eu falei, eu sou. Ele se apresenta: eu sou aquele que é, que existe, que será. Eu sou o que tu quis. A situação que você estiver vivenciando, Ele é. Ele vai ser. Ele será. Mas não ensina, não tenta ensinar a Deus não como Ele vai agir, não. Ele já está trabalhando já há muito tempo. Ele já está orquestrando, já movimentando céu e terra a teu favor. Você que precisa se enquadrar, aleluia, 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 daquilo que Ele está fazendo para esse lado, aí você precisa ter a sensibilidade do Espírito, porque o movimento do Espírito, aleluia. Alguém que vai ler lá Gênesis capítulo 1, logo 1, deixe para eu ir. Atashmaim Eretz. A Bíblia vai dizer lá e logo após vem Elohim, Pneuma, que é o Espírito de Deus que parava sobre a terra. O mistério de Deus. Parava sobre algo caótico, sobre algo que está destruído. Aí ele diz: Deus não pode já. Não, podia já resolver o negócio. Não. O Espírito está esperando uma palavra. Entendeu o negócio?
terráqueos, comedores de feijão, limitados. Não passamos como Abraão, aleluia, como Sara, tomar a frente da pessoa de Deus. A promessa já tinha sido liberada, era só esperar. Porque Deus já tinha ido na frente há muito tempo. Deus já estava há muito tempo na frente. Já, limpando, agitando, preparando. Aí Sara falou, já somos, já de idade. Para um já é de idade, eu sou de idade, eu sou 10 anos mais velho que ele, um negócio todo, não vai dar tempo. A ponto que quando, na teofania da pessoa de Deus, ela riu quando Deus, o próprio Deus falou, liberou a palavra. E o nome de Isaac é riso. Porque quem ri por último é Deus, sabe disso? Eu uso esse trocadilho. Quem ri por último é Deus. Pode se levantar, pode zombar, pode apontar, pode perseguir, pode humilhar. Mas sabe de uma coisa? Desgaste tua alma, somos seres humanos. Somos. Mas quem vai rir por último é ajuda a Deus, e nós podemos ver hoje aí, essa ajuda de Sara da sua escrava para Abraão, Agar para Abraão. Nós estamos vendo, é só olhar lá, ou quem já foi, ou então pegar o jornal, a internet, a guerra lá no mundo árabe, descendência de Ismael e descendência de Isaac. Nós estamos vendo. Por quê? Precipitação. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos acalmar a nossa alma. Precisamos deixar Deus trabalhar. Não podemos correr, botar como hoje em dia é um ditado popular, pastor. Não podemos colocar a carroça na frente, porque vai atrapalhar a obra. O pastor cansou de falar aqui. Porque nós estamos vendo no nosso meio essa divisão, cada um querendo mandar, senhores, querendo terceirizar. Deus não terceirizou a obra dele a ninguém. Deus deu ordem ao líder, é você. Eu não terceirizo, eu não falo direto com ninguém. Eu falo com o líder, todos. Existe o sonho que eu dou, existem as profecias que eu dou, que vai contribuir para o que? A obra. Quando há uma aliança, oh glória, oh maravilha. E aí nós estamos vendo aqui, aí Deus trata com Moisés, prepara Moisés e envia Moisés. Moisés dá desculpa. Nós somos campeões, ainda mais quando é para as coisas de Deus, né? Alguns eu não vou colocar todos, mas alguns dão desculpa para a obra do Senhor. Por isso que Jesus vai usar até a parábola lá no Novo Testamento. Foram convidados para uma festa de casamento e começaram a dar desculpas. Tem muita gente dando desculpa no serviço, em todas as áreas. Eu costumo dizer que na área missionária, quando eu mudei a obra missionária, eu falava para o pessoal orientando ele o seguinte: existe aquele que contribui. Tem gente que não vai, mas contribui. Contribui com o quê? Com oração, estando na oração aqui. Contribui financeiramente. Eu não vou, mas eu vou investir para a obra do Senhor. Grandes homens, como o dono da Colgate, como o dono da Quaker, investiram em grandes missionários, e grandes missionários fizeram grandes cruzadas e ganharam países, grandes países para avivados, porque alguém se colocou no coração de investir na obra do Senhor. Oh, maravilha de Deus. Moisés está dando desculpa: Senhor, eu sou pesado de lábios. E Deus falou: já que tu é pesado de lábios, olha para o teu irmão Arão aí, ele vai ser teu porta-voz. Então não tem desculpa para a obra de Deus. Você tem dificuldade? Fala: Senhor, eu tenho dificuldade, eu quero te servir, mas eu tenho dificuldade, limitações nessa situação.
Aí Deus fala, eu vou colocar, eu vou fazer, eu vou te ajudar. Mas tu vai fazer porque eu te mandei. Esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia! Maravilha! E aí o texto vai continuar, vocês vão saber. Moisés vai estar diante de Faraó, vocês sabem a história, vai bater de frente com os deuses pagãos, né? O panteão de Deus que foi simbolizado nas pragas. Cada praga aquela ali era um Deus, e Deus estava falando para Faraó, os teus deuses aí não te ajudaram, ou melhor, se voltaram contra você. Tem que saber que eu sou o Senhor. Aleluia, de tudo. Louvado seja o Senhor. Nós falamos na parte de teologia sobre o exército de Deus. Deus tem 4 tipos de exército, aproximadamente. Aleluia. A natureza, os animais, Israel, os anjos e a igreja. São 5 total. Então Deus tem o seu exército. No momento certo, Ele envia para guerrear, militar as guerras do Senhor. Então nós podemos ver que o exército de Deus, aleluia, estava trabalhando, aleluia, naquilo que o homem, como eu posso dizer, que o homem resolveu adorar insetos, adorar tudo aquilo, tudo de Deus, tudo para Ele. E a Bíblia vai nos levar ao capítulo 13. No capítulo 13 nós temos logo no início a festa no momento de escravidão. Pode ir, irmãos. O povo está escravo, Deus promete que vai tirar, Deus dá ordem a Moisés: Moisés, reúne o povo nas suas casas, dá a ordem seguinte: pega o sangue, sacrifique o cordeiro macho, tira o sangue, passe nos umbrais, nas laterais da porta, porque o meu anjo vai passar. E onde que ele passar, se não tiver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o sangue, que é a aliança que eu faço com vocês, eu vou entrar e vou matar todos os primogênitos, homens, tanto dos seres humanos como dos animais. Meu Deus, a Bíblia segunda, Deus envia seu anjo, e é uma mortandade. Imagina nos Jesus. Nós passamos isso, nós sentimos isso. O terror tomou conta da alma, do espírito do ser humano. Quem lembra, foi bem próximo, foi bem pertinho. Covid-19 invadiu o mundo todo, e nós ficamos como? Em pânico. Mas aqueles que confiam no Senhor, tem Deus como vamos se jogar de joelhos. Eu louvo o nome do Senhor, que em casas resolveram fazer culto no lar, como foi no tempo de Moisés. Imagine o anjo da morte passando, aleluia, só passava por cima da casa que tinha o sangue, mas a casa que não tinha o sangue, ele entrava, e ele ia em cima daquele que já estava sendo decretado no mundo espiritual para a morte. Filho, bicho. Mas aquele que o anjo passou por cima estava selado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. 2018 Deus preparou. 2018 Deus preparou a nação. Querendo ou não querendo, não estou falando político, mas Deus preparou a nação. Eu nunca vi a igreja tão unida. Não tinha denominações, e existia um povo. Porque 2019 nós não esperamos. Eu me lembro da primeira palavra do ano que Deus me deu: vão ficar confinados, mas eu vou dar vitória. E ficamos confinados, ficamos resguardados. Não sabíamos como seria o dia de amanhã, porque o anjo da morte estava passando. Não era só no país, era todo mundo. Não era só onde que era a cidade, até em certas ilhas também chegou. Oh, meu Deus, olha só, lugares isolados também chegou. Mas Deus teve misericórdia desse lugar. Aí alguém se pergunta: como é que pessoas que moram na rua não aconteceu isso? Deus tem misericórdia. Joquebed está orando. A igreja não está orando só por eles, a igreja está orando por todos. Pedindo o quê? Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Oh, mistério de Deus. Oh, glória.
E Deus estava na frente, descendo com seu juízo. E aí começam a celebrar uma Páscoa. O sangue tem o poder de unir. Fala para o irmão, o sangue tem poder de unir. Sabe disso? Só aqui que Deus une pessoas que tiveram desavença lá fora. Eu fui numa igreja, eu fui pregar num presídio policial, estava lá os policiais. Preguei para eles, choravam igual criança. Mas fora, com farda, com arma, meu irmão. Mas quando cai numa infração, cai lá dentro, meu irmão, é como qualquer ser humano. Chorava, pegava, chorava mais. E aí, dentro da igreja, um belo dia, estava um deles pregando dentro da igreja. Aí eu falei, aí Deus fala no nosso coração. Só aqui que eu consigo unir quem deve ir para a lei e quem é autoridade na lei. Só aqui que eu consigo unir traficante e policial, agente de justiça. Só aqui que eu consigo. Só aqui que eles vão abraçar e militar a mesma guerra. Oh, glória a Jesus. É aqui que Deus uniu o povo de Deus para algo maior. E a Bíblia fala que ele sai. Quando ele sai, Deus não deixa eles irem sozinhos. Deus vai usar uma teofania. A teofania, um sinal de Deus que ele estava presente. Uma coluna de nuvem. Essa coluna de nuvem era para proteger o povo e bloquear os soldados de Faraó até chegar ao povo. Essa coluna de nuvem, ela fazia um bloqueio, um paredão. Não deixava os inimigos avançar e não deixava e protegia o povo. De noite, uma coluna de fogo representava a pessoa de Deus e iluminava o caminho, porque eles tinham que andar tanto de dia como à noite, não podia parar, porque estão fugindo. Sabe o que Deus está falando no nosso coração? Nós não podemos parar, porque nós temos uma caminhada, uma jornada. Onde será o nosso descanso, pastor? Nas bodas do Cordeiro. Enquanto nós estamos com o pé neste mundo, nós precisamos caminhar, não pode parar. Vamos ter, irmão, tu não pode parar. Tu não pode parar, você não vai parar. Deus está bloqueando os teus inimigos e está iluminando o seu caminho. Como ele faz isso, pastores? Somente vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Espírito de Deus. Eu queria orar por você. Eu queria que você estendesse as tuas mãos em direção a você. Não tocar nele, não. Só estender as mãos assim. Estender as mãos na direção deste cristal. Só estender. A mão direita. Só. Você vai orar como nunca orou antes. Você vai orar como você quisesse uma oração por você. Ok? Estamos combinados? Então você começa a interceder pela vida dele em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra foi liberada na noite desse dia. Senhor, tu trabalha com princípios, com decreto. Teus filhos estão, Deus, assim liberando uma palavra de ordem na vida dos teus servos. Oh, glória. O Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo na noite desse dia. Meu Pai, dá ordem aos teus anjos em favor de teus filhos. Por onde que eles passarem, Deus, a sua nuvem venha bloquear das intenções, das setas, das investidas, cegando, Deus, os inimigos, Senhor, da igreja, do povo de Deus. Oh glória, aleluia.
mundo está em trevas, mas o Senhor é a luz. E essa luz é representada, Deus, como essa tocha de fogo. Quem anda em Deus não anda em trevas. O Espírito Santo acende o Espírito. Assim era a coluna de fogo. Fogo representa a pessoa do Espírito. Aleluia, acendendo o nosso Espírito. Aquele, aleluia, que anda nesse mundo não anda em treva, porque é iluminado. Não anda, Deus, fraco, não queixando. Aleluia, porque há uma iluminação. Oh, glória. Aleluia. Não anda frio, porque não existe um grande frio quando o Espírito de fogo habita neste crente. Oh, glória. Ele é fervoroso, Paulo diz: sede fervorosos. Oh, glória. Aleluia. Para desafios, Senhor. Grandes desafios, grandes conquistas. É esta palavra que tu tem para esta igreja. Mas, Senhor, devemos estar com aliança. Uma aliança, Deus, forjada na tua presença. A aliança do Senhor não é com o homem. A aliança do Senhor, aleluia, direto contigo. E tu, Deus, aliançou, Deus amado, vidas. Para Deus, um grande propósito. Oh, glória, oh, glória. Oh, glória, oh, pelejador. Oh, glória, oh, glória. Oh, glória. A poder, a poder, a poder, a poder. A poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus é aliança. O sangue de Jesus é decreto. O sangue de Jesus é testamento. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus dá poder. Aleluias. A poder nessa noite. A poder, aleluia. Aleluia. Estamos debaixo do sangue. Foi pelo sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Que tu, aleluia, escreveu um novo tempo, um novo testamento. Paulo diz: há uma nova aliança neste sangue. Esse sangue fala, esse sangue é memorial. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo aqui Deus abrindo mistério, Deus abrindo a revelação, Deus abrindo o mundo espiritual. Oh, mistério, oh, glória, 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 oh, glória. Se for possível, toca naquela baroa, obreira daqui da casa do Senhor. Toca naquela baroa que está morando aquele evangelista ali. Deus libera uma unção em nome de Jesus Cristo. Toca nela, em nome de Jesus. Eu sei que estraga como um tempo, mas tudo vai transformando. Oh, glória, libera no coração, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. A glória, a glória a Jesus, você que é batizado. Aleluia, entra na mesma criação, na minha conexão. Deus quer levantar avivados aqui nesse lugar, porque essa terra aqui é terra de gigantes. Gigantes no mundo espiritual. E só se vence gigantes pela presença. Deus já está tomando este lugar, a presença dele. Mas ele precisa levantar mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que fale a mesma língua. Ela vai. E me mentira, ela se ama. E me mentira, se ela séria. E me mentira, salva pela Síria. E me mentira, Síria. Ao renovo do teu espírito, não arrependão. Ao renovo, chora. Aleluia, chora, libera, se liberta. A poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus para operar nessa noite, para curar, aleluia. A poder no nome de Jesus para curar e liberar cura. Aqui nesse lugar o Espírito de Deus, aleluia, tem esse poder, tem essa liberdade de esperar, aleluia, nesse congresso, aleluia, ele fará aqui neste lugar coisas maravilhosas, porque entendemos, aleluia, que a casa é dele, o propósito é dele, a vontade é dele, e o operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glória a Jesus.
Deus estava pregando, o Senhor me mostrou um varão fardado. Era como se fosse um marinheiro, mas esse varão não é homem da terra. Ele é Bachuri que levaraio, e ele trazia uma caixa pequena, e essa caixa era aberta, e aquele varão, quando ele abria aquela caixa, essa caixa tinha muita chave, e à medida que aquela chave era liberada, era como se aquele único varão se multiplicava em tantos outros varões, e chaves estavam sendo entregues nesta noite. Recebe a tua chave, recebe a tua chave. Paulo, depois de ter levado uma coça, ele cai desmaiado, e alguém disse: ele morreu, mas ele não estava morto, ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado, e chaves foram entregues a ele, porque ele acessou o céu de Deus, o trono de Deus, e ele não tinha palavras para descrever acerca da experiência que ele havia experienciado. Passe por essa porta que se abre diante de você. É com essa chave que você abre, e tome posse dessa conquista. Eu não sei se o que vale para você hoje é uma conquista material. Eu não sei se o que vale para você é uma cura. Mas se essa chave vale para você, Deus te fazendo acessar uma nova dimensão espiritual, passe por essa porta. Quando Deus deu uma grande experiência a Moisés, foi através de um acesso, uma experiência que ele nunca antes havia experimentado. Sarças costumavam pegar fogo, mas ele se viu diante de uma sarça que, diferente das demais, não virava cinza. O Senhor está na sua frente, igreja. Tome posse dessa vitória nessa noite. A narrativa do homem de Deus foi para fazer você entender que o mesmo Deus que nos permite chegar no Egito por causa de uma fome e por causa de um homem de aliança, ali tu prospera, ali tu desfruta de muitos benefícios, mas de repente esse homem de aliança morre. Quem tinha aliança com ele morre, e aquele povo que havia crescido em número se torna uma ameaça, e um faraó se levanta para afligir o povo, e eles levavam chicotadas. Eles tiveram sua liberdade cerceada, e o objetivo do faraó era limitar aquele povo, enfraquecer aquele povo e destruir aquele povo. Diga comigo: o diabo quer limitar a igreja, quer enfraquecer a igreja e quer destruir a igreja. Mas quanto mais Faraó pressionava
perseguia, cerceava, mas eles cresciam. O Deus que vai à nossa frente diz: eu estou convosco. Não permita que a lâmpada se apague. Você que crê e tomou posse dessa chave, traz a tua mão até o teu coração, como eu estou fazendo, e eu quero orar mediante esse ato profético. O texto diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Receba essa bênção, porque é um outro momento. Feche os seus olhos. Permaneça com eles fechados. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós acreditamos que a lâmpada de Deus não pode se apagar da nossa vida, porque o dia que a lâmpada de Deus se apagar, a gente se perde. A lâmpada de Deus na vida daquele povo era a coluna de fogo durante a noite, e durante o dia aquela nuvem era o norte. Senhor, tu enviou esse varão hoje e entregou várias chaves, e não tem como pensar em chaves e não se conectar a portas. Espírito Santo de Deus, tu não é Deus de obras pela metade, e tu não é Deus mentiroso, e aquilo que tu fala que vai fazer, tu faz, Senhor. E eu quero te pedir nesta noite que estas pessoas que receberam e que tomaram posse dessa chave testemunhem de conquistas, experiências no sobrenatural e milagres da tua parte. Jamais, Senhor, tu despreza, aleluia, e tu dispensa teu povo de mãos vazias. Que todos os ladrões, que todos os demônios que minam, que roubam, que destroem, que saqueiam, que todos esses demônios enviados do inferno para roubar a alegria, para roubar a paz, para roubar a certeza da conquista, da vitória, o Senhor os repreenda. E hoje, Senhor, nós sairemos daqui vigilantes para não perdermos esta bênção, e que esta chave seja usada por cada um de nós no momento certo, para passar por essa porta e tomar posse de uma grande vitória. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu acredito na palavra profética, e nas minhas mãos tem uma chave, e eu vou abrir essa porta, e tu sabe que porta é. Em nome de Jesus, você pode celebrar a Deus com as suas palmas e